Quando essa CPMI ainda não tinha sido instalada, assinei e fiz campanha nas redes sociais para que outros parlamentares pudessem assinar e nós pudéssemos estar aqui no dia de hoje. A observação que eu faço é que fica extremamente prejudicada as investigações quando nós passamos aqui quase 8 horas numa oitiva diante de um depoente que se mantém calado e, é claro, se engana quem pensa que ele vai vir aqui, vai falar, vai confessar. Não vai. Se tivesse algum tipo de consciência com o interesse público do que é certo, do que é errado, do que deve fazer e do que não deve fazer, não teria contribuído para que milhares de aposentados, pensionistas, pessoas com deficiência, pudessem ter a subtração do seu mínimo existencial. Portanto, aqui eu clamo a Vossas Excelências que a gente possa trazer para o depoimento tão somente aqueles depoentes, as testemunhas, que nós já tivermos acesso à quebra dos sigilos. Infelizmente, aqui eu percebo que todos nós ficamos sem condições robustas de interrogar, de questionar, de perguntar, de elucidar o caso. Até o brilhante plano de trabalho apresentado pelo relator e aprovado por unanimidade por Vossas Excelências, esse plano, eu ouso afirmar que há um indício de desvirtuamento. Ora, nós aprovamos aqui a oitiva do ministro da Previdência, Onyx, no dia 26 de agosto de 2025. A oitiva do Fernando foi aprovada tão somente no dia 25 de setembro, 30 dias depois. Nós não iríamos ouvir todos os ministros da Previdência de 2015 até os dias atuais? Nós não iríamos ouvir primeiro os presidentes do INSS, os gestores do INSS de 2015 até os dias atuais? Por qual razão essa mudança, mais uma mudança que aqui, data máxima venha, respeitosamente, eu afirmo, que é uma mudança que não faz tanto sentido porque a quebra do sigilo do Fernando ocorreu tão somente no dia 2 de outubro e não é automático. Se quebra o sigilo, existe todo um processo formal para se ter acesso às informações para que chegue ao nosso conhecimento, para que a gente possa estudar. Então, aqui a minha, talvez, indignação não é nem com o silêncio, o seu silêncio, Fernando, mas é por eu não ter condições documentais aqui de te interrogar. Eu queria muito poder lhe perguntar com base em fundamentos, como sempre eu faço. Aqui eu não faço, nessa oportunidade, discurso ideológico. Tenho as minhas preferências, mas aqui a minha atuação é técnica, honrando a minha história e minha biografia enquanto professor de Direito Constitucional, enquanto advogado, jurista, enquanto ex-presidente do Procon Maranhão. E é nesse sentido que, aqui que eu tenho aqui em minhas mãos, eu peço à assessoria e à consultoria dessa CPMI que coloque aqui no telão algumas informações que eu tive acesso não por força da CPMI, mas por força das investigações, dos estudos paralelos que nós aqui, que temos a responsabilidade, fazemos. Eu tive acesso ao grupo de WhatsApp da NW Group Coordenação. Não sei se as imagens já estão sendo disponibilizadas. São dezenas... Não, esse vídeo não é agora, não. É primeiro as imagens do WhatsApp. Nós temos acesso aqui... Se não aparece aqui, está aqui, ó. Pode filmar aqui, por gentileza. Todas essas imagens aqui que eu estou apresentando são prints do grupo do WhatsApp da NW Group Coordenação. São várias páginas aqui, não é essa apresentação que está ali na tela, mas é esse grupo de WhatsApp. E essas mensagens aqui do grupo do WhatsApp, ele demonstra com clareza a configuração de vários crimes. E aqui eu faço questão de citar com base nesses prints do grupo do WhatsApp da NW Group Coordenação, que o Fernando Cavalcante faz parte. Nesse grupo há a configuração clara do exercício irregular da advocacia, captação indevida de clientela e mercantilização da advocacia, fraude contra a fazenda pública, falsidade ideológica e associação criminosa, uso indevido de associação para intermediar ganhos com créditos públicos. Ora, aqui eu não preciso perguntar, porque está provado a prática de crimes. Então, nós não estamos diante de um depoente em que aqui está com a inocência e boa-fé, mas nós estamos diante de um depoente que sim concorreu para a prática da ilicitude que culminou na sanção de milhares de aposentados e pensionistas. E não é só isso. Agora sim, uma apresentação que diz respeito ao direito creditório federal. Essa apresentação aqui em PDF, uma apresentação em PowerPoint com mais de 200 páginas, com mais de 200 laudas, pode ir passando aleatoriamente para que vocês possam ver, e eu tenho certeza que o Fernando, ele reconhece essa apresentação, porque essa apresentação ela tem uma finalidade muito clara, ela pretende
através de uma roupagem técnica, demonstrar que o crédito tem decisão judicial definitiva em trânsito julgado, pode ser transferido legalmente a terceiros. Fala-se sobre a cessão que segue procedimentos formais, escritura pública, homologação, e o que chama atenção é a página 81. Na página 81 dessa apresentação, fala sobre os riscos de invalidade ou ineficácia da cessão de direitos creditórios. E nessa página 81, fica claro, diante dessa apresentação, a configuração de prática criminosa e a incidência, a configuração dos seguintes tipos penais. E aqui eu faço questão de citar. Mais uma vez, o exercício irregular da advocacia, a falsidade ideológica prevista no artigo 229 do Código Penal brasileiro, estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal, a comercialização de créditos judiciais, publicidade e captação indevida de clientela, planejamento tributário questionável, ou seja, fraude à Previdência, que aí sim a gente pode demonstrar que há uma participação direta com o rombo do INSS, com esse que foi o maior esquema, um esquema brutal de corrupção. E aqui eu concluo, quando o depoente foi perguntado, mais precisamente às 17 horas, às 5 horas da tarde, foi perguntado pelo relator se o senhor trabalha hoje com o quê? Aí o Fernando respondeu o seguinte: hoje eu estou afastado de todas as minhas funções, pois existe uma coisa no nosso país muito forte chamado compliance. E eu tive que me afastar, e aqui eu destaco, tive que me afastar até que essas investigações sejam encerradas, nomeando outro presidente e outro vice-presidente no meu lugar. Agora sim eu peço que apresente o vídeo. Esse vídeo foi postado nas suas redes sociais, Fernando. E esse vídeo demonstra que você... Pessoal, boa tarde. Pode apresentar. Passando aqui, porque olha, meu celular e o Instagram, o povo não para de mandar mensagem, porque saiu uma nota que o Nelson me afastou da vice-presidência do escritório. Isso não existe. Nós estamos num processo de governança, de estruturação das nossas empresas, e eu fico como CEO da NW Corretora, tendo em vista que a minha vida está muito voltada em Brasília, e eu não estou tendo condições de estar presente, principalmente na matriz. Mas não tem isso de afastamento, de absolutamente nada. Não sei nem de onde surgiu isso. Ontem nós fizemos um comunicado interno para dentro do nosso escritório. Foi só isso. Estou aqui com o Nelson. Não temos nenhum tipo de problema. Somos amigos, parceiros, sócios. E essa dupla continuará seguindo aí por muito e muito tempo, se Deus assim permitir. Um beijo especial e obrigado por todo o carinho de vocês. Um beijo especial. Não existe, Fernando. Um beijo especial, demonstrando ali a relação muito próxima dele com o Nelson Williams, vulgarmente conhecido como o Papi, você mesmo confirmou que chama o Nelson Williams de Papi, e esse vídeo foi postado no dia 23 de maio de 2025 nas suas redes sociais. Então vejam, deputados e deputadas, senadores e senadoras, aqui a gente não está para fazer escolha sem critério de quem vem aqui falar. Essa é a apresentação que eu faço, exatamente para demonstrar que é muito importante que a gente faça uma reunião prévia, que a gente possa ver realmente que aqueles depoentes que aqui possam chegar, a gente possa estar amparado por toda a documentação como aqui eu busquei. Porque, ao contrário do que foi demonstrado até aqui, Fernando, você tem culpa no cartório, você tem responsabilidade, você não é vítima, você não foi usado. Todo esse patrimônio que você constituiu, infelizmente, não foi constituído por força de um trabalho sério. Foi constituído por força do trabalho sério de milhares de aposentados, pensionistas, pessoas com deficiência que sofreram toda a sua vida e você, infelizmente, subtraiu esse patrimônio para viver nos seus privilégios, na sua riqueza, ao lado do seu querido Papi.